Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de junho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar e nos inspirar. Nós estamos aqui hoje em 3. A nossa irmã Carla, que vai fazer a leitura, e o nosso irmão Álamo, que também vai ajudar na leitura. Então, vamos fazer a recapitulação com a nossa irmã Carla e darmos continuidade à nossa leitura e estudo da obra Revista Espírita, mês de julho de 1859. Nós estamos nas conversas familiares de além-túmulo, notícias da guerra. O Allan Kardec solicitou uma entrevista com alguém que tivesse qualquer um, para não ser nenhuma influência, e que tivesse morrido há pouco tempo numa batalha chamada de Magenta, que foi há 10 dias dessa sessão. Então, há pouco tempo que ele morreu e se chama Zoado de Magenta. Nós estamos nesta entrevista. Retornareis para assistir como espectador aos combates que ainda se travam? Ainda não sei. Tenho afeições que me prendem no momento. Contudo, de vez em quando pretendo dar umas escapadelas para me divertir com as escaramuças subsequentes. Os combates, né? Que gênero de afeição vos retém ainda? Uma velha mãe doente e sofredora, que chora por mim. Peço-me desculpeis o mau pensamento que acaba de me atravessar o espírito relativamente à afeição que vos retém. Não vos quero mal por isso. Falo tolices, para que possais rir um pouco. É natural que não me tomeis por grande coisa, tendo em vista o honroso corpo a que pertencia. Olha. Ficai tranquilos, eu só me engajei por causa de minha pobre mãe. Mereço um pouco que me tenham mandado a vós. Quando vos encontrastes entre os espíritos, ouvis o rumor da batalha? Vias as coisas tão claramente como em vida? A princípio, eu perdi de vista, mas depois de algum tempo via melhor, porque percebia todas as artimanhas. Pergunto se ouvias o troar dos canhões. Sim. No momento da ação, pensáveis na morte e naquilo em que vos tornarias caso fosseis morto? Eu pensava no que seria de minha mãe. Era a primeira vez que entravas no fogo de uma batalha? Não. E a África? Vistes a entrada dos franceses em Milão? Não. Aqui sois o único dos que morreram na Itália? Sim. Pensais que a guerra durará muito? Não. É fácil. E, ademais, de pouco valor essa predição. Quando entre os espíritos vede um de vossos chefes, ainda o reconheceis como o vosso superior? Se ele o for, sim. Se não, não. Observação. Em sua simplicidade e em seu laconismo, esta resposta é eminentemente profunda e filosófica. No mundo espírita, a superioridade moral é a única que se reconhece. Quem não a teve na terra, qualquer que tenha sido a posição, não terá nenhuma superioridade. Naquele mundo, o chefe pode estar abaixo do soldado, o patrão em posição inferior à do servo. Que lição para o nosso orgulho! Pensai na justiça de Deus e vos inquietais por isso? Quem não pensaria? Mas, felizmente, não tenho muito a temer. Resgatei, por algumas ações que Deus considerou boas, as raras escapadelas que pude cometer na qualidade de Zuzu, conforme dissestes. Assistindo a um combate, poderias proteger um de vossos camaradas e desviar-lhes um golpe fatal? Não, isso não está em nosso poder. A hora da morte é marcada por Deus. Se devemos passar por ela, nada o poderá impedir, como ninguém a poderia atingir se sua hora não houvesse soado. Tá vendo aqui como é? Se tinha que morrer, tinha que morrer. Não tem como interferir nisso, não. Esse general Spinazzi que ele vai perguntar morreu no dia 4/6, um general e político francês. Vedes o general Spinazzi? Ainda não o vi, mas espero vê-lo em breve.
Segunda conversa em 17 de junho de 1859. Quantos dias depois da morte dele, da desencarnação? Lembra que esse rapaz é um soldado que estava numa batalha e que foi morto nessa batalha. 3 dias depois, Kardec evocou. Agora vamos ver quantos dias depois. 6 dias, agora são 11. 11 dias. Não, daqui da Terra. Daqui da Terra. A batalha foi no dia 4/6. A primeira reunião foi dia 10, 6 dias depois. E agora é dia 17. 6 e 6, Então 12, dá 13 11. dias, né? 11 dias daqui. Uhum. Segunda conversa. Evocação. Presente, firme, em frente. Bem soldado mesmo. Lembrai-vos de ter vindo aqui há 8 dias? Claro, Dizestes ainda não ter visto o general Espinaz. Como poderíeis reconhecê-lo, já que ele não estará envergando o seu hábito de general? de fato, mas eu o conheço de vista. Além disso, temos uma porção de amigos sempre prontos a nos dar a senha. Dica, né? A dica, a fofoca, né? Aqui não é como aí, pois não temos medos de trombar com ninguém, e vos asseguro que somente os velhacos ficam sozinhos. Sob que aparência vos encontrais aqui? Zoável. Se vos pudéssemos ver, como vos veríamos? De turbante e culote. Pois bem, supondo-se que nos aparecieis de turbante e culote, perguntamos onde adquiriste essas roupas, considerando-se que deixaste as vossas no campo de batalha. Ora essa, não sei de nada. Tenho um alfaiate que me consegue algumas. Mundo espiritual, imagina. Interessante ele perguntar, né? É. Porque parece óbvio, mas não é, né? De onde ele tirou essa roupa? De que são feitos o turbante e o culote que usais? Tendes alguma ideia? Não, isso concerne ao negociante de roupas usadas. Essa questão da vestimenta dos espíritos e várias outras não menos interessantes que se ligam ao mesmo princípio são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. Delas daremos conta no próximo número. Nosso bravo Zoavo não se acha assaz adiantado para resolver por si mesmo. Por isso foi-nos necessário o concurso de circunstâncias que se apresentaram fortuitamente e que nos puseram no caminho certo. Aí o livro dos médios, Laboratório do Mundo Invisível, vai explicar. Mas o que eu acho interessante de Kardec conversava com todos os espíritos de todos os graus de evolução, todos os níveis, que não tem problema nenhum, só que ele sabia, a primeira coisa era identificar qual o grau espiritual daquele espírito, para ele entender com quem ele está falando e o que ele deve assimilar daquela comunicação, e não ter tudo que o espírito fala como se fosse verdade. Entender o grau de evolução. Olha, esse espírito falou isso. Por exemplo, se a gente evocar um espírito que ele está vivendo no umbral, naquele período, eu perguntar dele, existe o inferno eterno? Ele vai dizer, existe, eu estou nele. Mas a gente tem que entender que é um espírito sofredor, um espírito que está nessa condição e que para ele aquilo é eterno, mas que não é eterno. Então, o primeiro movimento de Kardec era entender com quem ele estava falando. E ele coloca até para que nós possamos identificar e entender. Você vê aqui, ele diz, olha, o cidadão não sabe explicar. Ele brincou, tem um alfaiate, né? Tem uma lojinha aqui que eu compro, mas na verdade ele não sabe explicar. O que eu acho interessante de Kardec também é que ele está começando a pesquisar esse outro mundo. Mas ele dá como certas coisas, ele conversa naturalmente, pergunta, e essa roupa, e aquilo, e isso. Então ele era preparado, né? Esse rapaz foi justamente tudo aquilo que nós já perguntamos. Ele está bem, ele está contando a situação dele, de como é que ele está. Ele sabe que já morreu, ele sabe que ele estava numa guerra, ele está bem. Ele disse que foi trazido porque ele já está bem. Está melhor. No
no estado melhor. Por isso que ele foi. E ele perguntou, Kardec, tem alguns casos de pessoas, soldados que morrem, que continuam na batalha? Ele disse sim. Continuam brigando, lutando, nem dá conta que está morto. Dai-vos conta da razão porque nos verdes, ao passo que não vos podemos ver? Acho que vossos óculos estão muito fracos. É um espírito brincalhão mesmo, assim, né? Não será por essa mesma razão que não podeis ver o general em uniforme? Sim, mas ele não o veste todos os dias. Em que dias o veste? Ora essa, quando o chama ao palácio. Por que estás aqui vestidos de zoavo, já que não vos podemos ver? Naturalmente, porque ainda sou zoavo. Lá se vão quase 8 anos. E também porque, entre os espíritos, conservamos a forma durante muito tempo. Olha aí. Mas isso é apenas entre nós. Compreendeis que quando vamos a um mundo completamente estranho, como a Lua ou Júpiter, não nos damos muito ao trabalho de fazer toalete. Falais da Lua e de Júpiter? Já os visitaste depois de morto? Não me compreendeis. Depois da morte, já percorremos bastante o universo. Não nos explicaram uma porção de problemas da nossa Terra? Não conhecemos Deus e os outros seres melhor do que há 15 dias? Com a morte, o espírito passa por uma metamorfose que não podeis compreender. Eu acho que ele ainda está meio. É erradicidade. E ele ainda está meio. Eu acho que meio confuso aí. Eu acho que ele ainda está meio confuso aqui. Não nos explicaram uma porção de problemas. Mas ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ó, com a morte o espírito passa por uma metamorfose que não podeis compreender. Porque quando a gente está encarnado, a gente está limitado à personalidade. Quando a gente desencarna, dependendo também da condição do espírito, a gente deixa de ser apenas uma personalidade, a gente passa a ter uma consciência espiritual. Muito maior, entendeu? Não sou só a Conceição. Mas eu acho que aqui, pela resposta anterior, que ele fala que eu ainda sou um zoavo, acho que ele tem a metamorfose da percepção, né? Ele ainda está nessa condição, né? Mas vamos lá, mas está confuso. Revistes o corpo que deixastes no campo de batalha? Sim, ele não está nada belo. Nossa, que 17 dias. Que impressão vos deixou tal visão? Tristeza. Tendes conhecimento de vossa existência anterior? Sim, mas não era bastante gloriosa para que eu possa envaidecer-me. Olha, tá vendo? Ele já recordou da reencarnação dele anterior. Você tá vendo? Não tá mais na consciência da personalidade dessa sua última. Ele tá? Vamos lá. Dizei-nos apenas o gênero de vida que levastes. Simples mercador de peles selvagens. Agradecemos por haveres voltado uma segunda vez. Até breve. Isto me diverte e me instrui. Desde que me tolerem, bem aqui, retornarei de bom grado. Outra evocação, né? Kardec só nos militares agora, né? Um oficial superior morto em Magenta. Sociedade 10 de junho de 1859. Evocação. Dê em nome de Deus, nosso Pai, se for da tua permissão, que o fulano de tal, Kardec fazer todo, né? Eis-me aqui. Poderias dizer-nos como atendestes tão prontamente ao nosso apelo? Eu estava prevenido do vosso desejo. Por quem fostes prevenido? Por um emissário de Luís. E aí ele tem aqui uma nota. Patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que era São Luís. Tinhas conhecimento da existência de nossa sociedade? Vós o sabeis. Observação. O oficial em questão tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção do seu registro de funcionamento. Olha que interessante. Nota do tradutor. Desde 1854, quando pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes, até a sua desencarnação em 1869, Allan Kardec conviveu com a França de Napoleão III
Esse sobrinho do grande Corso, no meio de um golpe de Estado desferido em dezembro de 1851, abriu caminho para ser proclamado imperador no ano seguinte. Reconhecendo intimamente a fragilidade do regime que fundara, adotou medidas coercitivas e autoritárias de modo a garantir sua permanência no poder, entre as quais a censura à imprensa e a proibição de reuniões em recintos fechados, além de outros expedientes que restringiram a liberdade do povo francês. Assim, compreendemos melhor por que o codificador encontrou alguns obstáculos para registrar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos organismos oficiais competentes. Sob que ponto de vista consideráveis a nossa sociedade quando concorrestes para a sua formação? Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer. Não fossem os acontecimentos que sobrevieram, por certo teria ido instruir-me no vosso círculo. Há criaturas deveras notáveis que comungam as ideias espíritas, mas que não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes desfraudassem abertamente essa bandeira? Paciência, Deus o quer, e dessa vez a expressão é verdadeira. Tipo uma predição, não era assim, se Deus quiser, né? Era que Deus quer. Porque ele diz assim, ó, há criaturas, né, notáveis que comungam as ideias espíritas, mas que não o confessam de público. Seria desejável que as pessoas influentes desfraudassem abertamente essa bandeira? Ele diz, paciência, Deus o quer e desta vez a expressão é verdadeira, né? Não fica preocupado se fulano vai assumir ou não vai assumir que é espírita. Quando Deus quer. Tanto é que nós estamos há 160 anos depois estudando a Revista Espírita. De que classe influente da sociedade pensais deverá partir em primeiro lugar o exemplo? No início, de algumas, depois de todas. Do ponto de vista do estudo, poderias dizer-nos se vossas ideias são mais lúcidas que as do Zuavo, que há pouco esteve aqui, embora ambos hajam falecido mais ou menos na mesma época? Muito. Aquilo que ele vos disse, testemunhando uma certa elevação de pensamento, foi-lhe soprado, porque ele é bom, mas muito ignorante, e um tanto leviano. Olha, o que é isso aqui? Isso aqui é algo ele estava sendo orientado. Então a gente percebe nas obras de André Luiz alguns casos em que o espírito ele é trazido, mas ele acaba se submetendo à influência dos espíritos mais elevados, para que ele não venha falar besteira. E isso em uma reunião séria. Isso em uma reunião séria. E ele é leviano, a gente percebe. Está sempre tirando brincadeira, né? Não é uma pessoa assim bem complicada. Ainda vos interessais pelo sucesso de nossos exércitos? Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o seu objetivo. Tende a bondade de definir o vosso pensamento. O objetivo sempre foi abertamente confessado, e sobretudo em nossa posição. Devias conhecê-lo? O fim que Deus se propôs, vós o sabeis. Ninguém desconhecerá a gravidade e a profundeza dessa resposta. Assim, quando vivo, ele conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, vê o que há de providencial nos acontecimentos. Que pensais da guerra em geral? Desejo que progridais rapidamente, a fim de que ela não se torne tão impossível quanto inútil. Eis a minha opinião. Acreditais que chegará um dia em que ela será impossível e inútil? Sim, não tenho dúvida. E posso dizer que esse momento não está tão longe quanto pensais, embora não vos possa dar esperança de que o vereis. Lá vem os espíritos daqui a pouco, já em breve. Vós vos reconhecestes imediatamente no momento da morte? Quase que imediatamente, graças às vagas noções que possuía do Espiritismo. Vamos não puxar a sardinha. Essa pergunta é feita no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, ter o conhecimento espírita facilita o momento da reencarnação? Os Espíritos respondem muito, compreende muito, você vai compreender que você está morto.
Porque quando a gente atende os espíritos na reunião mediúnica, uma das maiores dificuldades é o espírito entender que desencarnou. Porque ele se vê, ele se sente, ele está falando, ele está ouvindo, ele está interagindo, então ele não entende que ele está morto. É uma confusão isso. Para o espírita que tem essa informação, facilita muito. Se eu atender a Carla no mundo espiritual, Carla, é o seguinte, tu desencarnou. Ela, poxa tia, desencarnou, você já está entendendo, você sabe o que é perispírito, nós estamos conversando, então, para ela vai ser mais fácil. Só isso, a dor moral não altera. É pior até para o espírita que não teve uma conduta moral. Então, o que o livro dos Espíritos responde? Ele responde assim, que ajuda muito. Mas uma vez mais eu te digo, a conduta moral é sempre a melhor forma, entendeu? Então não é a condição do espírito. O espírito ele vai entender que está desencarnado, mas ele às vezes vai sentir uma dor moral muito maior se ele não colocar em prática aquilo que ele estudou. Então o fato do meu irmão ser evangélico, ser católico, ser umbandista, ser budista, ser islâmico, seja qual for, não importa isso para Deus, porque Deus não é rótulo. O que importa é viver o amor, é a conduta moral. Essa sim é a religião de Deus. Podeis dizer algo a respeito de M, morto também na última batalha? Ele ainda se encontra enredado na matéria, sente muita dificuldade em se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para esse lado. Observação. O conhecimento do Espiritismo auxilia o desprendimento da alma após a morte. Assim, concebe-se que abrevia o período de perturbação que acompanha a separação. O espírito conhecia antecipadamente o mundo em que ora se encontra. Assististes à entrada de nossa tropa em Milão? Sim, e com alegria. Fiquei encantado pela ovação com que nossas armas foram acolhidas, a princípio por patriotismo, depois pelo futuro que as aguarda. Como espírito, podeis exercer uma influência qualquer sobre as disposições estratégicas? Acreditais que isso não tenha sido feito desde o princípio e tendes dificuldades de adivinhar por quem? Como foi possível que os austríacos abandonassem tão rapidamente uma praça forte como Pavia? Medo. Então estão desmoralizados? Completamente. De mais a mais, se agirmos sobre os nossos num sentido, deveis pensar que sobre eles age uma influência de outra natureza. Eu entendi aqui que ele influencia positivamente, né, insuflando coragem, né, e nos austríacos ele mete medo, né, olha, vocês vão morrer, não vão. Observação. Aqui a intervenção dos espíritos nos acontecimentos é inequívoca. Eles preparam os caminhos para a realização dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que era obra dos deuses. Nós dizemos que é dos espíritos por ordem de Deus. Podeis dar a vossa opinião sobre o general Gyulai como militar, pondo de lado qualquer sentimento nacionalista? Rapidinho. O general Gyulai, ele nasceu na Hungria, ele era do exército inimigo. Se destacou por sua participação na invasão de Piemonte durante a reunificação da Itália. Em 29 de 4 de 1859, invadiu o território piemontês. Sofre 2 duras derrotas, na Batalha de Montebello e na Batalha de Magenta, perdendo em ambas milhares de homens. Ou seja, ele perguntou pelo general inimigo nessa hora, o que ele achava. Pobre general. Voltarias de bom grado se vos pedíssemos? Estou à vossa disposição e prometo vir, mesmo sem ser chamado. A simpatia que eu nutria por vós não se fez senão aumentar. Adeus. Lindinho, né? O carinho com Kardec. Aqui já é uma réplica, né? Aqui é Kardec respondendo o abade de Chesnel.
Aí já é o pensamento kardeciano, né? Que lá em maio de 1859 a gente já leu. E ele responde ao abade dizendo que geralmente ele não responde às críticas porque são levianas, são grosseiras, mas que como o abade tinha feito uma crítica decente, com humanidade, ele ia responder porque tinha vários Inclusive pontos ele colocou, né? Inclusive ele colocou todo o artigo do abade, não colocou? do Chesnel. Isso. Colocou. E aí ele responde porque ele achou que ele merecia uma resposta porque foi muito... E aí o jornal publicou a réplica do abade de Chesnel, o abade Chesnel, e agora ele está... A resposta à réplica do abade. Então vamos lá. O jornal Universo inseriu em seu número de 28 de maio último a resposta que havíamos dado ao artigo do abade Chesnel sobre o espiritismo, fazendo a seguir de uma réplica deste último. Reproduzindo todos os argumentos do primeiro, menos a urbanidade da forma com que todo mundo concordou em fazer justiça, não poderíamos responder a esse segundo artigo senão repetindo o que já havíamos dito, o que nos parece totalmente inútil. O abade Chesnel esforça-se sempre por provar que o espiritismo deve ser e não pode deixar de ser senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e porque nele nos ocupamos da constituição física e moral dos mundos. Sob esse aspecto, todas as filosofias seriam religiões. Ora, como os sistemas afluem em abundância e todos eles têm partidários mais ou menos numerosos, isso restringiria singularmente o círculo do catolicismo. Os sistemas que ele está falando aqui, eu entendi que são os sistemas filosóficos. Então, as diversas correntes, nem por isso eram religiões. E ele está fazendo essa demonstração para o abade, né, essa refutação, dizendo que se toda a linha filosófica fosse uma religião, não tinha tanto católicos, né? Não sabemos até que ponto seria imprudente e perigoso enunciar semelhante doutrina, porquanto é provocar uma cisão que não existe. Pelo menos, dar-lhe uma ideia. Vede um pouco a que consequências chegais. Quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, lançaram anátemas e disseram que era um ataque à religião. Hoje, que os fatos deram razão à ciência, que já não há meios de os contestar, a não ser negando a luz, a Igreja se pôs de acordo com a ciência. Suponhamos então que se tivesse dito que aquela teoria científica era uma religião nova, uma seita, porque parecia em contradição com os livros sagrados e porque lançava por terra uma interpretação dada há séculos, daí resultando que não era possível ser católico e adotar essas ideias novas. Pensemos, pois, a que se reduziria o número dos católicos, se fossem excluídos todos os que não acreditam que Deus fez a terra em 6 vezes 24 horas. Sucede o mesmo com o espiritismo. Se o olhais como uma religião nova, é que, aos vossos olhos, ele não é católico. Ora, acompanhai bem o nosso raciocínio. De duas uma, ou é uma realidade ou uma utopia. Se é uma utopia, não há por que se preocupar com ele, já que cairá por si mesmo. Kardec é danado, né? Se é mentira, não te preocupa com o espiritismo, ele vai cair. Esquece. Se é uma realidade, todos os raios não o impedirão de ser, da mesma forma que, outrora, a Terra jamais foi impedida de girar. Se verdadeiramente há um mundo invisível que nos circunda, se podemos entrar em comunicação com esse mundo e dele obter ensinamentos sobre o estado de seus habitantes, e todo o espiritismo está aí contido. Em pouco tempo, isso parecerá tão natural como ver o sol ao meio-dia, ou encontrar milhares de seres vivos e invisíveis numa gota de água límpida. Essa crença se tornará tão comum
que sereis forçados a vos render a evidências. Se aos vossos olhos essa crença é uma religião nova, ela está fora do catolicismo, porque não pode ser simultaneamente a religião católica e uma religião nova. Se, pela força das coisas e da evidência, ela se generalizar, não poderá deixar de ser assim, já que se trata de uma lei da natureza. Conforme o vosso ponto de vista, não haveria mais católicos, e vós mesmo não mais sereis católicos, porque vos vereis forçado a agir como todo mundo. Eis, senhor abade, o terreno sobre o qual nos arrasta a vossa doutrina, e ela é tão absoluta que já me gratificais com o título de sumo sacerdote dessa religião, uma honra da qual eu não suspeitava. Mas ide mais longe. Na vossa opinião, todos os médiuns são sacerdotes dessa religião. Aqui eu vos detenho em nome da lógica. Até agora, havia-me parecido que as funções sacerdotais eram facultativas, que, se era sacerdote apenas por um ato da própria vontade, que não se o era a revelia e em virtude de uma faculdade natural. Ora, a faculdade mediúnica é uma faculdade natural, que depende da sua organização, como a faculdade sonambúlica. Não requer sexo, idade ou instrução, pois a encontramos nas crianças, nas mulheres e nos velhos, assim nos sábios como nos ignorantes. Seria compreensível que rapazes e moças fossem sacerdotes e sacerdotisas, sem o querer e sem o saber? Em verdade, senhor abade, é abusar do direito de interpretar as palavras. Como já disse, o Espiritismo está fora de todas as crenças dogmáticas com as quais não se preocupa. Não o consideramos senão como ciência filosófica, que nos explica uma porção de coisas que não compreendemos e, por isso mesmo, em vez de abafar as ideias religiosas, como certas filosofias, faz brotá-las naqueles em que elas não existem. Mas, se a todo custo o quiserdes elevar o nível de uma religião, vós mesmos o lançais num caminho novo. É o que compreendem perfeitamente muitos eclesiásticos que, longe de deixarem arrastar para o cisma, se esforçam por conciliar as coisas, em virtude desse raciocínio. Se há manifestações do mundo invisível, isso não pode ocorrer senão pela vontade de Deus, e nós não podemos ir contra a sua vontade, a menos que digamos que neste mundo aconteça alguma coisa sem a sua permissão, o que seria uma impiedade. Se eu tivesse a honra de ser sacerdote, disso me serviria em favor da religião. Dela faria uma arma contra a incredulidade e daria aos materialistas e ateus. Pedis provas? Eis-lá, é Deus quem as envia. Nós vamos parar aí. Vamos dar uma paradinha para tomarmos um cafezinho. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus pela leitura da Revista Espírita e até o nosso próximo encontro.